E aí, bora mergulhar nos bastidores da web? Hoje, a gente vai desmontar o que faz um site funcionar, sabe? Peça por peça, para entender de vez a lógica que rola por trás da tela. Pensa só, cada clique, cada rolada de tela, cada formulário que a gente preenche, tudo isso é resultado de uma construção tecnológica super complexa. Mas como é que um monte de linha de código vira essa experiência interativa que a gente usa todo dia? Pois é nisso que a gente vai mergulhar agora. Bom, antes de pensar em design bonito ou em código super avançado, tudo, absolutamente tudo, começa com uma ideia e um plano. Programar não é só sair digitando, sabe? É pura lógica, é dar instruções. Imagina assim, ó, o computador é super potente, né? Mas ele precisa de um roteiro, um passo a passo para fazer qualquer coisa. É esse plano, essa sequência de raciocínio, que é a base, o coração de qualquer software. E esse tal plano tem nome, viu? É o famoso algoritmo. Parece uma palavra complicada, mas a ideia é bem simples, na verdade. É que nem uma receita de bolo que te guia do começo ao fim. O algoritmo faz a mesma coisa, só que com um computador, para resolver um problema. Tá, esse exemplo de trocar lâmpada é bem bobinho, eu sei, mas ele mostra um ponto que é fundamental. A programação começa exatamente assim, traduzindo um processo do mundo real numa sequência de passos lógicos, sem espaço para dúvida. E a parte mais importante está aqui, nos passos 4 e 5, a tomada de decisão. Se a lâmpada está queimada, então a gente troca. Essa lógica do se, então, é o que deixa o software inteligente, capaz de reagir e se adaptar. Beleza, lógica entendida. Agora vamos para o primeiro bloco de construção de uma página da web de verdade. Como é que a gente dá estrutura para o conteúdo? É aí que entra o HTML. O HTML, gente, é o esqueleto de qualquer site. A espinha dorsal mesmo. Ele não está nem aí para cores, para fontes. A preocupação dele é a organização. Tipo, isso aqui é um título, isso aqui é um parágrafo e aqui vai uma imagem. E ele faz isso usando uns marcadores que a gente chama de tags. Olha que legal! O que a gente está vendo é a tradução literal que o navegador faz. O código na esquerda é tipo uma lista de instruções, e o navegador lê isso e desenha a estrutura que a gente vê na direita. É o esqueleto puro da página, sem maquiagem nenhuma, sem se preocupar com a aparência. Então, um esqueleto é super importante, mas vamos combinar que não é muito bonito, né? Para dar vida, cor, personalidade para esse esqueleto de HTML, a gente precisa do próximo bloco, o CSS. Olha aí, sem CSS, uma página da web é isso. A estrutura está toda aí, o conteúdo também, tudo definido pelo HTML. Funciona? Funciona. Mas falta aquele tchan, né? Falta pelo visual. Parece um documento de texto simples, sem graça. E agora a mágica. Com o CSS, a mesma estrutura de HTML vira outra coisa, totalmente transformada. Agora sim tem cores, fontes diferentes, um layout todo organizado. O CSS é tipo o estilista da web, ele que cuida do visual de tudo. E como ele faz essa mágica? Com regras bem simples, na verdade. Propriedades como color para mudar a cor do texto, font size para controlar o tamanho, background color para definir a cor de fundo. É basicamente um kit de ferramentas de design, só que para código. Ok, então a gente já tem uma página com estrutura e com um visual bacana, mas ela ainda é estática, ela não reage e não muda. Para dar um cérebro para ela, a gente precisa de algo mais. A gente precisa de uma linguagem como o PHP. Uma página feita só com HTML e CSS é como uma página de um livro. Ela está sempre lá, mostrando a mesma coisa. Já uma página dinâmica, essa pode mostrar o nome de um usuário, a data de hoje, atualizar um carrinho de compras, ou seja, ela reage às informações. E a base para isso acontecer são as variáveis. Pensa nelas como se fossem caixinhas, onde o site pode guardar informações por um tempo, tipo o preço de um produto ou o nome de uma pessoa. Em PHP é fácil de achar, elas sempre começam com um cifrão. Certo, mas a pergunta é, como é que um site pensa? Simples, usando estruturas de decisão, como o if, then, else, que é o se não. Por exemplo, se o usuário está logado, o site mostra o painel de controle. Se não, ele mostra a página de login. É a mesmíssima lógica que a gente viu lá no exemplo da lâmpada, só que agora escrita em código. Tá, mas e se for preciso repetir uma ação várias vezes? Tipo, mostrar os 10 produtos mais vendidos numa loja. Para isso, a gente usa uma coisa chamada laço ou loop, como o for. A primeira parte dele é a inicialização. É aqui que a gente diz, olha, vamos começar a contar a partir daqui. Depois vem a condição. Essa é a regra que diz até quando a repetição deve continuar.
Enquanto essa condição for verdadeira, o laço continua rodando. Quando ela se torna falsa, ele para. Simples assim. E por último, o incremento. Isso aqui basicamente diz para o laço como ele deve contar. A cada volta, ele soma mais um, por exemplo. Então, juntando as 3 partes, onde começa, quando para e como conta, a gente tem o for, que é um motor super poderoso para repetir tarefas. Ufa, a gente viu cada bloco separado, né? Agora, chegou a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como elas trabalham juntas para criar a experiência completa que a gente tem na web. Então, a jornada é essa. Primeiro, a ideia, a lógica, o algoritmo. Depois, o HTML entra para construir o esqueleto. Em seguida, o CSS vem para dar o estilo, a pele. E para fechar, o PHP adiciona o cérebro, que permite toda a interação e o dinamismo. Essa analogia do corpo humano resume tudo de um jeito perfeito, né? Cada tecnologia tem seu papel bem claro e definido, e todas elas trabalham em perfeita harmonia. Nenhuma delas conseguiria criar a web que a gente conhece hoje sozinha. O poder está na combinação. No fim das contas, entender esses blocos de construção não é só sobre técnica, é sobre ter uma ferramenta criativa nas mãos. A web não é mágica, é construção. Então, a pergunta que fica no ar é: agora que a receita está na mão, que tipo de ideias poderiam sair do papel e ganhar vida?